Você pode pensar que sabe tudo o que há para saber sobre Henrique VIII. Você deve saber que ele se casou 6 vezes e executou 2 de suas esposas. Mas a verdade sobre o nosso rei mais famoso é muito mais complexa e muito mais constrangedora. Esta série conta a história de Henrique, relativa a 6 das décadas mais tumultuadas da história inglesa, separando o homem real do mito. Para alguns, Henrique era um abusador cruel. Ele era inteligente, gostava de enganar as pessoas. Ele era um hábil manipulador. As punições de Henrique eram exemplares em brutalidade. Para outros, ele foi um soberano carismático e bem-sucedido. Ele lutava, cavalgava, ele cantava. O que mais alguém poderia querer deste príncipe perfeito? Mas a personalidade de Henrique, seus pensamentos mais íntimos e suas motivações permanecem nebulosos. Henrique não assumia a culpa por seus próprios erros porque não era bom para ele como rei. Ele era muito bom em convencer a si mesmo do que considerava verdade. Agora, uma equipe de especialistas sobre a dinastia Tudor se uniu para investigar quem foi o verdadeiro Henrique. Se alguém precisava de uma prova de que Henrique era um pouco megalomaníaco, aqui está. E eles irão para os bastidores da corte de Henrique para revelar um mundo obscuro de poder, conspirações e ambição desmedida. A corte inglesa era um ninho de cobras sibilantes. Ninguém sabia em quem confiar. Existiam espiões e informantes. É muito, muito claro que por trás daquela fachada pública havia alguém essencialmente vulnerável e inseguro. Henrique VIII estava no trono há 28 anos. E o antes despreocupado príncipe se tornou um rei paranoico, desconfiado de todos ao seu redor. Ele se divorciou de sua primeira esposa. Ele executou seu segundo filho. E sua terceira esposa morreu após o nascimento de seu único filho. Agora Henrique estava sozinho. Sua controversa ruptura com a Igreja Católica Romana o tornara impopular. E havia rumores de dissidência em seu reino. Sentindo-se cada vez mais vulnerável, Henrique encomenda um retrato, projetado para se promover como um governante formidável. Esse é o retrato icônico de Henrique. É o retrato que logo vem à mente de todos quando pensam em Henrique VIII. A silhueta dessa figura poderia identificá-lo por si só. Mostra Henrique confiante, longas pernas, olhando diretamente para nós. Ele parece um poderoso imperador. Não é por acaso que o tapa-sexo está ao nível dos olhos. Não dá para não notar. Ele está enviando uma mensagem de que Henrique é este maravilhoso rei viril. Todo mundo sabia de todos os problemas que ele teve para conseguir um herdeiro. Mas essa pintura esclarece tudo. Nada daquilo foi culpa de Henrique. A pintura apresenta Henrique como um monarca poderoso, em total comando de seu país. Mas aquele retrato é uma mentira. Essa imagem é propaganda. Nós sabemos que foi alterada para fazer suas pernas parecerem mais longas, para torná-lo mais musculoso. Mas, na realidade, Henrique estava entrando em decadência geriátrica. Era uma imagem de Henrique que ele desejava que o mundo visse. Não o Henrique real. O Henrique doente. O Henrique acima do peso. O Henrique que desconfiava de todo mundo e que também estava sentindo os efeitos das enfermidades da idade e da marcha da morte que se aproximava. Henrique sofria de uma úlcera na perna, que afetava profundamente seu estado de espírito. Em algum momento da década de 1530, Henrique sofreu um ferimento em um torneio que causou uma doença terrível, debilitante, uma doença agonizante nas suas 2 pernas. A medicina Tudor era bem básica. Então os médicos aconselharam que o ferimento fosse mantido aberto. O que significava que ele cheirava mal. Os lençóis dele cheiravam mal. As roupas cheiravam mal. Dava para sentir o cheiro dele antes mesmo de vê-lo.
A dor que Henrique sentia na perna era muito forte. Quando a perna estava muito ruim, ele chegava a ficar com o rosto roxo e ficava imóvel, mal conseguindo falar por várias horas consecutivas. A infecção precisava ser tratada. Muitas vezes a ferida tinha de ser aberta, o pus drenado, então aplicavam uma pomada na perna. Havia muita carne em decomposição e eles queriam remover essa carne pela cauterização. Ferros em brasa eram aplicados a essas feridas na perna dele. Deve ter sido um terrível pesadelo para ele. O aumento das enfermidades de Henrique, as doenças, tiveram um efeito psicológico profundo. Ele não conseguia lidar com a constatação de que não era mais aquele jovem rei impetuoso que ele tinha sido. Ele tinha se transformado naquele homem velho, incrivelmente vulnerável e cheio de dor. A enfermidade de Henrique é revelada quando olhamos para esses contos domésticos privados, onde falam de elevadores primitivos para mover Henrique entre os andares de seus aposentos, que ele girava em uma cadeira, que ele tinha um apito para chamar os serviçais. Essa não era a imagem que Henrique desejava para si mesmo. Henrique achava que saberia como curar a úlcera de sua perna, melhor que os médicos. Um manuscrito do século XVI contém 32 receitas medicinais que Henrique inventou. A maioria das receitas está relacionada à dor nas pernas. Aqui tem um gesso desenvolvido pelos parentes de Oxford para aliviar a dor e o inchaço nos tornozelos. Devo dizer que eu não usaria alguns dos ingredientes hoje. O gesso cinza do rei, por exemplo, contém várias raízes, botões de flores, vermes de jardim, raspas de marfim e pérolas em pó e, finalmente, também contém zarcão, que é um veneno mortal. Não tente fazer isso em casa. A natureza exata da saúde de Henrique tem sido objeto de especulação. Pesquisas recentes sugerem que ele sofria de uma condição rara que afetava a sua saúde mental. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias foram elaboradas sobre o que se passava com Henrique VIII. Acho que Henrique VIII sofria de um distúrbio hormonal chamado Síndrome de Cushing. Em 20% dos casos, transforma a vítima em uma pessoa incrédula, desconfiada de todos ao seu redor. Eles ficam melancólicos, deprimidos, ansiosos. Não conseguem tomar uma decisão e mudam de ideia continuamente. Todos os sintomas que Henrique VIII apresentava nos últimos anos de sua vida. Outros historiadores atribuem a crescente paranoia de Henrique a diabetes. Há muito que se considerar do ponto de vista de que, à medida que ele se tornou mais e mais obeso, ele contraiu diabetes tipo 2. Isso pode ter começado a afetar a mente dele, pode ter desenvolvido elementos de paranoia, porque Henrique certamente tinha elementos de paranoia nos últimos anos. Enquanto o corpo e a mente de Henrique começavam a falhar, os inimigos ganhavam força. Havia relatos de uma grande revolta no norte da Inglaterra, e Henrique precisava agir rapidamente se quisesse manter o controle de seu reino. Henrique VIII estava agora com 46 anos. A dolorosa úlcera na perna transformou o rei extremamente ativo num homem com dificuldades até mesmo para andar sem ajuda. Essa falta de exercícios, combinada com alimentação excessiva, estava deixando-o obeso, e há registros detalhados da enorme quantidade de comida que ele ingeria. Aqui temos um exemplo do que Henrique comia praticamente qualquer dia da semana. Temos de tudo, desde cisne, creme, até um rico cabrito assado ou cordeiro. Tinha ovos mexidos com manteiga, tinha geleia hipocras, toninha e foca para o deleite do rei. Mas estima-se que o rei Henrique VIII consumia cerca do dobro do número mínimo de calorias que se recomendaria no século XXI.
Como Henrique comia tanta carne, ele inevitavelmente sofria de severa constipação intestinal. E há um relato nas cartas e papéis do rei Henrique VIII de como um dos médicos de Henrique teve que vir administrar um clíster, ou enema, como chamamos hoje, ao rei para tentar limpar o organismo. E o documento continua relatando orgulhosamente como o rei se levantou no meio da noite e fez uma boa sentada no vaso. Para deleite de todos ao seu redor, obviamente. Henrique sempre se viu como aquele belo jovem príncipe que ele tinha sido, universalmente adorado como um esportista, um atleta, um príncipe renascentista. Eu acho que para ele foi muito difícil no final da vida, pois ele se via no espelho e não era mais aquele jovem bonito. Mas em vez disso, era inegavelmente uma espécie de velha criatura ligeiramente hedionda. Já se passaram 3 anos desde que Henrique rompeu com a Igreja Católica Romana e se declarou chefe da Igreja da Inglaterra. Mas agora as repercussões de sua revolução religiosa o estavam atingindo. Aquele movimento radical foi extremamente impopular e resultou num levante religioso no norte da Inglaterra, conhecido como a Peregrinação da Graça. Esta foi a primeira grande rebelião contra a reforma de Henrique e o chocou profundamente. Como ele era tão bom em se convencer de que o que ele pensava era a verdade, ele achava que seu povo ainda o amava. Mas aquilo mudou tudo. O ponto principal dos Tudor era que eles trouxeram paz e união para a Inglaterra após as divisões da Guerra das Rosas. E agora havia divisão novamente. Foi um fracasso épico da realeza. Henrique entendeu isso e ficou extremamente preocupado. Mas sem o exército à sua disposição, Henrique estava incapaz de derrotar a rebelião com força bruta. Os reis da Inglaterra nunca tiveram exércitos permanentes, portanto governavam com o consentimento do povo. Ele percebeu que estava em uma situação muito perigosa e ele precisava agir taticamente, politicamente. E foi o que ele fez. Henrique apresentou um plano para lidar com os rebeldes. Ele lhes ofereceu um perdão e convidou seu líder, Robert Ascey, para uma reunião secreta. Henrique deu um golpe de mestre, convidou Robert Ascey e os líderes da peregrinação para o tribunal e os recebeu no Natal. Deu a eles presentes e cuidou deles. Ascey foi embora muito feliz, dizendo que tinha desfrutado de todos os sinais das graças do rei, da sua misericórdia. Que rei fantástico, saiu dizendo Ascey. Mas logo ficou claro que a demonstração de misericórdia de Henrique era um truque. E ele se virou contra os rebeldes com fúria. Henrique era o tipo de governante que acalentava e depois o isolava. Ele era inteligente. Ele gostava de enganar as pessoas, movê-las num tabuleiro de xadrez. Na verdade, ele era um hábil manipulador. Robert Ascey voltou para casa. E Henrique ordenou sua prisão e execução. A punição de Henrique a Robert Ascey foi exemplar em sua brutalidade. Ele ficou pendurado por dias, asfixiado com o peso do próprio corpo. Essa foi uma mensagem de que era isso que acontecia quando alguém se opunha a Henrique. E, na verdade, ele queria muito ir mais longe. Ele queria que as pessoas de todas as aldeias envolvidas na rebelião executassem alguém. Mas o homem responsável pela retaliação simplesmente não cumpriu as ordens de Henrique. A repressão implacável de Henrique aos rebeldes marcou uma virada em seu reinado. A Inglaterra mudou muito durante esse período. Não era mais a alegre Inglaterra dos primeiros anos de Henrique. Agora era praticamente um estado totalitário. Havia espiões em todos os lugares. De repente, ninguém estava seguro. Ninguém podia confiar em ninguém. Eram vizinhos, denunciando vizinhos. Então nunca se sabia quando ia ouvir aquela batida na porta. As pessoas agora estavam com medo de abrir a boca em qualquer lugar público. As pessoas tinham medo de escrever cartas e expressar uma opinião porque elas estavam sempre desconfiadas. Em nome do rei! O homem responsável por decretar as repressões de Henrique era seu ministro-chefe, Thomas Cromwell. Cromwell já planejara a separação dos mosteiros
e arquitetou a queda da segunda esposa de Henrique, Ana Bolena. Mas agora o povo de Henrique estava se voltando contra ele, então ele transferiu a culpa para Cromwell. Henrique não assumia a culpa por seus próprios erros, porque não era bom para ele como rei. Um dos propósitos dos bons servos é de que assumiriam a culpa se as coisas dessem errado. Essa era uma recomendação. Com a peregrinação da graça, não atacaram tanto Henrique, atacaram Cromwell. Em certo sentido, Thomas Cromwell era o bode expiatório de Henrique VIII. Henrique podia recuar e dizer: eu não tive culpa disso. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que os meus servos estavam fazendo. Só agora eu descobri. Estou absolutamente chocado. Houve sinais de alerta para Cromwell durante alguns anos de que sua sorte estava mudando. Havia discussões com o rei e, de fato, em várias ocasiões, foi dito que o rei humilhava muito Cromwell. Ele chegou a espancá-lo na frente da corte, em uma ocasião, esmurrando a cabeça dele como se ele fosse um cachorro. Cromwell deve ter ficado apavorado. Quando começou a cair em desgraça, Cromwell teve a chance de se redimir. Já se passaram 2 anos desde a morte do grande amor de Henrique, Jane Seymour. E agora Cromwell tinha a tarefa de encontrar uma nova esposa para ele. Agora ele tinha o herdeiro, mas não tinha um sobressalente, e Henrique era cético sobre a monarquia feminina. Não estava animado com a perspectiva de que uma das suas filhas se tornasse sua sucessora, então procurava uma nova esposa para gerar filhos. Cromwell fez um acordo político para que Henrique se case com a nobre alemã Anne de Cleves. E ele concordou em se casar baseado apenas num retrato dela. Bom, ele viu a imagem de uma menina que parecia uma boneca. Ela era bonita, era jovem. Ela parecia pouco ameaçadora. Então Henrique viu o retrato e pensou: bom, ela parece boa. Eu vou nessa, acho que tá tudo bem. Mas quando Henrique conheceu Anne pessoalmente, ele mudou de ideia completamente. Quando Anne chegou, ela estava alojada no castelo de Rochester, e Henrique não via a hora de vê-la, então foi disfarçado como um cavaleiro para dar uma espiadinha. Mas Anne não deu atenção àquele estranho obeso que apareceu na frente dela, e aquilo não foi um bom começo. A pobre Anne de Cleves estava vestida com o traje alemão mais hediondo, uma espécie de faixas de tecido contrastantes e um capacete que parecia ter saído de Guerra nas Estrelas. E ele ficou muito desapontado. Henrique deixou absolutamente clara sua repulsa por Anne de Cleves. Ele reclamou que ela cheirava muito mal e há uma descrição muito sinistra da noite de núpcias, onde Henrique disse ter passado as mãos por todo o corpo de sua esposa, sentindo seus seios e barriga, e isso lhe deu convicção suficiente para declarar que ela não era donzela. Ela não tinha vindo para ele virgem. A campanha de difamação de Henrique contra Anne de Cleves revelou mais sobre suas próprias inseguranças pessoais do que qualquer outra coisa. Há algum tempo, Henrique sofria de crises de impotência e ele se viu incapaz de consumar o casamento. Eu acho que talvez ele tenha pensado, não está funcionando, então ele decidiu, não foi minha culpa. Henrique dizia que conseguia fazer sexo com outras mulheres, que ainda tinha sonhos eróticos. Ele insistia nisso para o conhecimento de todos na corte. Na verdade, o que minava sua masculinidade era o fato de ele não poder fazer sexo com a própria esposa, mas ele não estava disposto a reconhecer que o problema era dele. Para ele, o problema era ela. A campanha de relações públicas de Henrique contra Anne foi tão eficaz que, mesmo séculos depois, há uma tendência de ainda se referir a ela como a égua de Flanders, a esposa feia de quem ele teve a sorte de se livrar rapidamente. Negligenciamos o fato de que, na verdade, não havia nada de errado com Anne. E, francamente, Henrique não era uma pintura a óleo nessa época. O casamento com Anne de Cleves foi um desastre absoluto. E Henrique colocou a culpa diretamente aos pés de Cromwell. Acho que Henrique não se voltou contra Cromwell até o casamento com Cleves. Quando Henrique sentia que alguém o desobedecia ou estava agindo contra ele,
Ele ficava cego de ódio e ele tinha que fazer algo a respeito. Então, eliminava a pessoa. Ele tinha esse talento para transformar servos leais em inimigos do Estado. E Cromwell caiu nessa categoria. Buscando explorar a crescente divisão entre Henrique e Cromwell, os inimigos de Cromwell na corte começaram a conspirar contra ele. O principal deles era Thomas Howard, Duque de Norfolk. Thomas Howard, terceiro Duque de Norfolk, foi um dos homens mais desagradáveis da história da Inglaterra. Era ambicioso, vaidoso, arrogante. Para Norfolk, Thomas Cromwell era o inimigo público número 1. Norfolk achava que Cromwell estava indo longe demais. Ele era um empreendedor, não um aristocrata. O país deveria ser governado por pessoas de sangue nobre, os conselheiros do rei, não aquele tipo de oportunista. Para tirar Cromwell do poder, Norfolk iniciou uma campanha com o objetivo de desacreditá-lo. Não era preciso muito para alimentar as suspeitas de Henrique. Norfolk disse que Cromwell estava conspirando para se casar com a filha do rei, com Maria, para se tornar rei. Ele ressaltou o fato de ter uma grande família que talvez pudesse se transformar em um exército particular e assumir o trono pela força. Não havia nenhuma evidência por trás de nenhuma dessas acusações, mas Norfolk sabia que Henrique era tão paranoico que iria acreditar. Henrique pensou: se Cromwell o decepcionou, deve ter feito de propósito, deve ter agido de alguma forma cruel contra o rei. E o ego do Henrique ficava notadamente afetado e vulnerável quando achava que tinha sido traído. Para Cromwell, era só uma questão de tempo até que Henrique se voltasse contra ele. Thomas Cromwell sabia que o fim estava chegando. Ele sentia o cheiro. Ele devia estar constantemente apreensivo, sem saber em quem confiar. Henrique finalmente dá ordem para atacar. E quando Cromwell chega atrasado em uma reunião privada do conselho, o Duque de Norfolk estava esperando por ele. Não sabemos por que ele estava atrasado. Pode ter sido tudo parte da trama. Mas ele pensou que era apenas uma reunião de rotina. E aquele era um homem que tinha uma rede de espionagem sofisticada. Ele sabia de tudo, mas aquilo ele não sabia. Quando ele foi se sentar, Norfolk disse: "Pare. Aqui não é lugar para um traidor." Cromwell ficou congelado. Ele deve ter ficado apavorado porque sabia como iria terminar. Quando os guardas chegaram, houve um grito de traidor e ele foi preso. Ele ficou surpreso e disse: "Por que está me chamando de traidor? Diga-me, quais são as acusações?" Ninguém disse uma palavra, porque ainda não tinham terminado de fazer aquelas acusações. Eles ficaram sem resposta. Há um momento que é quase shakespeariano, quando o Duque de Norfolk arranca o grão colar do pescoço dele. Esse método de prisão foi planejado deliberadamente para surpreendê-lo e chocá-lo. Ele foi arrastado para fora e levado de barco para a Torre de Londres naquela terrível viagem só de ida. Henrique VIII estava no trono há mais de 3 décadas. Depois de ordenar a prisão de seu ministro-chefe, Thomas Cromwell, as desconfianças de Henrique se intensificaram. Depois da queda de Cromwell, Henrique adquiriu uma personalidade bem diferente, porque ele começou a dizer pela primeira vez: "Não confio em ninguém além de mim." Ele não nomeou outro ministro-chefe. E as pessoas teriam dito: esses são anos sem política, ninguém estava à altura do trabalho. Não. Henrique acreditava que só ele poderia fazer aquilo. Era ele quem iria dirigir tudo. Ele era tão sensível a qualquer acusação de que estivesse sendo governado por outras pessoas, que outras pessoas o estivessem manipulando, que ele fosse o joguete das ambições de outras pessoas, que fez tudo o que pôde para tentar se afirmar como a autoridade máxima no reino. Mesmo que Cromwell fosse agora seu prisioneiro na torre, Henrique ainda precisava da ajuda de seu ex-conselheiro. Henrique continuava preso em seu casamento com Anne de Cleves,
e precisava da experiência de Cromwell para tirá-lo da situação. Não tinha mais ninguém que pudesse tirá-lo daquele fiasco que era o casamento com Anne de Cleves. Então Henrique escreveu para Cromwell pedindo ajuda. Me dê provas de que o casamento nunca foi válido, que pode ser anulado. Assim, Cromwell trabalhou para Henrique até seu último suspiro. Eu acho que ele acreditava que o rei, em algum momento, iria se virar para ele e dizer: desculpa, tudo está perdoado. Isso foi um erro. Eu vou libertar você. Viva o resto de seus anos. Vamos encontrar uma posição para você em algum lugar. Mas assim que o casamento de Anne de Cleves fosse anulado, Henrique não teria mais necessidade de seu ex-conselheiro. Alguém como Thomas Cromwell não era um amigo, ele foi uma ferramenta humana para tudo que Henrique desejou alcançar a qualquer momento. Portanto, ele pegava a ferramenta e a usava, e quando não servisse mais ao seu propósito, ele a descartava. Em 28 de julho de 1540, Thomas Cromwell, que já foi um dos homens mais poderosos da Inglaterra, foi levado ao cadafalso e executado publicamente na ponte da Torre. Com Cromwell fora do caminho, seu arqui-inimigo, Duque de Norfolk, viu uma oportunidade de garantir maiores poderes para si mesmo. E ele tinha uma arma secreta para ajudá-lo: sua sobrinha adolescente, Catherine Howard. Quando Catherine Howard foi para a cama do rei, Norfolk deve ter pensado que estava feito na vida. Norfolk era um aristocrata de carreira, cínico e desagradável, que batia na esposa e arrancava os dentes dela. Ele não era um homem bom. Então, o fato dele estar usando mulheres como peões em um jogo político não nos surpreende. Um presente para você. A posição de Norfolk estava garantida quando Henrique toma Catherine Howard como sua quinta esposa. Ele parecia ter redescoberto nela algo de sua juventude perdida. Ele a adorava e era visto brincando com ela em público. Então, ele se sentia aquele jovem rei novamente. Ele queria, de qualquer maneira, provar a todos ao seu redor que ele era um homem viril. E eu acho que suas carícias em Catherine Howard, os constantes desfiles com ela por todo lugar, ter aquela jovem noiva em seus braços, era uma tremenda compensação. Ele tinha idade para ser avô dela, portanto, eles devem ter representado aquela imagem um tanto incongruente da Bela e a Fera. Mas a lua de mel de Henrique e Catherine durou pouco. Depois de apenas 15 meses juntos, surgiram evidências de que Catherine não era virgem quando se casou com ele. Em 2 de novembro de 1541, Henrique VIII estava na missa, no camarote do rei, bem aqui em cima de nós, nessa capela real do Palácio de Hampton Court, quando ele recebeu uma carta do arcebispo Cranmer, que relatava os detalhes sórdidos do passado de Catherine Howard, e dizia explicitamente neste relato que Cranmer não apenas disse ao rei essas informações, mas em vez disso ele colocou por escrito. Ele declarou a informação à Sua Alteza por escrito, porque, como está dito aqui, ele não teve coragem de expressar o mesmo ao rei oralmente. E posso facilmente imaginar que ele não teve coragem de dizer ao rei que sua joia preciosa era, na verdade, uma mulher com considerável experiência sexual. Nesse relato, deixa bem claro que Henrique ficou completamente inconsolável quando descobriu essa notícia. Diz que sua alegria se transformou em tristeza. Ele chorou lágrimas amargas. E tem-se a impressão de que ele queria muito, muito que esse casamento desse certo. E que estava muito apaixonado por Catherine Howard, cujo o mundo, então, desmoronou ao seu redor quando ele descobriu a verdade sobre ela. Dias depois, as acusações contra Catherine se intensificam. E ela foi acusada de ter tido um caso durante o casamento com Henrique. No momento em que ele soube que era verdade que ela tinha tido um caso, ele foi embora. E é o que vemos Henrique fazer repetidas vezes em seus relacionamentos. É bastante perturbador que Henrique tenha essa capacidade de simplesmente se desligar e se afastar de uma pessoa, mesmo aquela que ele claramente amava profundamente. O destino de Catherine Howard ficou claro no momento em que Henrique se voltou contra ela. Ela foi decapitada por traição na Torre de Londres.
Catherine era só uma garota que foi aproveitada por homens durante a maior parte de sua vida e que acabou morrendo com muita coragem, mas de uma forma horrível. Depois de Catherine Howard, Henrique ficou com a realidade de um homem idoso que estava perdendo a virilidade. Havia uma sensação de profunda infelicidade por ele agora ter que viver com os destroços do príncipe que ele havia sido. Apesar de 5 casamentos fracassados, Henrique só tinha um filho legítimo. Então ele embarca em seu 6º casamento, com Catherine Parr, na esperança de que ela lhe dê um herdeiro sobressalente. Mas Henrique também estava cada vez mais preocupado com seu legado imperial. E para o rei Tudor, isso significava apenas uma coisa: ir para a guerra. Ele estava tentando recuperar a sua juventude perdida e tentou fazer isso indo para a guerra. Ele iria ser aquele grande rei das cruzadas novamente, recuperando partes da França. Henrique cresceu ouvindo histórias de bravura contra os franceses. Henrique V, Agincourt e todas aquelas outras vitórias famosas. Henrique sempre quis ter glória militar em seu portfólio de realizações. Naquele período, a nobreza inglesa queria esmagar os franceses, assim como os turistas do século XXI querem quando vão de férias para o norte da França. Aqui no castelo de Windsor está um tesouro que resume a imagem que Henrique tinha dele mesmo como um rei guerreiro. Nos últimos anos de seu reinado, Henrique encomendou especialmente esta armadura. Essa é uma personificação física dos sonhos de infância de Henrique. O símbolo da cavalaria e a imagem de um homem com armadura. A armadura de Henrique VIII. A armadura no século XVI era feita sob medida. Nenhuma era fabricada em série. Ela nos dá a verdadeira imagem de Henrique como ele gostaria de ser projetado. De poder, força e crueldade. Quase dá para imaginar seus olhinhos de porco atrás daquela viseira, olhando para nós com desprezo. Apesar da imagem de comando que Henrique desejava projetar, a armadura dele foi ampliada para acomodar seu tamanho crescente. Aqui, eles tiveram que deixar placas de 5 centímetros em cada lado da placa traseira por causa de sua circunferência em expansão, porque ele pesava 177 quilos. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, seu índice de massa corporal estava muito distante da escala de hoje. Ele era um homem montanha. Para que se sentisse mais confortável e para bajulá-lo, seus cortesãos começaram a usar enormes gibões e roupas acolchoadas para que parecessem tão grandes quanto o rei. Isso também afetou a psique de Henrique. Acho que ele ficou muito humilhado com o que acabou se tornando. Henrique era muito consciente de que a idade avançada e seus problemas de saúde ameaçavam atrapalhar suas ambições no campo de batalha. Então, enquanto ele ainda podia, lançou pessoalmente um ataque ao porto francês de Bolonha. A ideia de liderar seu exército pessoalmente significava dirigir as operações a uma distância segura, numa espécie de pavilhão de madeira forrado com mármore falso. Ele parecia um garotinho com muitos soldadinhos de brinquedo. Ele estava em seu habitat. Ele adorava o cerco, adorava ver aqueles canhões disparando dia e noite. Foi uma tentativa de ganhar glória conquistando a França novamente. Foi uma tentativa de ressuscitar a ideia de que a Inglaterra seria poderosa governando a França. O ataque de Henrique a Bolonha foi um sucesso. E ele entrou no porto invadido como um herói conquistador. Mas seu projeto de vaidade teve um sério impacto na economia da Inglaterra. Henrique pintou a captura de Bolonha como uma grande vitória, mas custou a ele enormes somas de dinheiro. E, de fato, a Inglaterra faliu com o custo da guerra. 5 anos após a morte de Henrique, um contador de Tudor recebeu a tarefa de calcular quanto as guerras haviam custado. Ele produziu um relatório de 16 páginas
que mostrava que custou ao pobre contribuinte inglês o equivalente em dinheiro de hoje a 1,87 bilhões de libras. E mostrou o fardo que seus súditos tiveram que suportar para pagar por suas esperanças de glória militar. Apesar de levar a Inglaterra à falência, as ambições militares de Henrique tiveram alguns benefícios. O legado militar de Henrique foi extremamente positivo, sim. Ele esgotou o tesouro real no processo, mas ele criou uma das maiores marinhas do mundo. E também um exército incrivelmente impressionante. Ele fez da Inglaterra uma reconhecida potência. Acho que Henrique entendeu que todas as nações no início do período moderno eram instáveis. Então era preciso manter a aparência de um rei forte, capaz de fazer justiça, capaz de liderar a nação na guerra. Foram essas coisas que uniram o reino. Henrique teria sido visto como um bom rei, porque um rei que leva a vitória em uma guerra é um bom rei, independente de qualquer outra coisa. Mas logo depois que Henrique garantiu o legado militar com que sempre sonhou, sua saúde começou a piorar. Conforme sua saúde se deteriorava, Henrique passou a se trancar em seus aposentos. Os últimos anos do reinado foram marcados pela claustrofobia. Ninguém sabia em quem confiar e, claro, por causa da sua imobilidade, Henrique se fechava em seu gabinete secreto na extremidade do palácio de Whitehall e não saía muito. As pessoas pensavam, tudo bem, ele está meio afastado, mas não era o caso. Era como se ele estivesse em seu covil, ele ainda verificava tudo. Uma boa maneira de ver Henrique seria como um ponto bastante maligno no centro de tudo o que acontecia na Inglaterra. Todas aquelas linhas da rede, todas as linhas passavam e acabavam nele. Estava ficando claro para os cortesãos de Henrique que ele estava chegando ao fim. Nos últimos dias da vida de Henrique, a atmosfera na corte deve ter sido muito tóxica. Havia uma sensação de medo, de ansiedade, de incerteza sobre o que o futuro reservaria. Havia uma verdadeira sensação de que o fim estava chegando para o rei Henrique VIII. Mas ninguém era corajoso para mencionar isso ao próprio Henrique. Um rei moribundo é como um leão moribundo, extremamente perigoso. Todos tinham medo de que Henrique ainda tivesse o poder de matar. Dizia-se que ninguém lhe daria nenhum conselho oficial porque tinham medo da reação. Imaginar a morte do rei era traição. Portanto, num reinado caprichoso, em que as pessoas eram acusadas de traição por todos os tipos de ofensas, simplesmente dizer ao rei que ele poderia morrer não era uma coisa que os mais corajosos conselheiros conseguiam fazer. A única coisa a dizer a um rei era: é só um arranhão, você vai melhorar. Amanhã iremos caçar. Vai ficar tudo bem. À medida que a saúde de Henrique piorava, os retoques finais foram colocados em um dos documentos mais importantes de seu reinado. Seu último testamento. Ele revela suas tentativas de manter o controle sobre o reino, mesmo após sua morte. Isso é muito emocionante. São os últimos desejos, o testamento do rei Henrique VIII. Aqui dá pra ver Henrique R, Henrique Rex, Henrique o Rei. Essa foi a última tentativa desesperada de Henrique de controlar o futuro da Inglaterra. Se alguém precisava de uma prova de que Henrique era um pouco megalomaníaco, aqui está. Grande parte dos últimos desejos foi ocupada com o que preocupava Henrique desde o momento em que ele subiu ao trono, que era a sucessão à dinastia Tudor após a morte de Henrique. Não é surpresa que, é claro, o que Henrique mais desejava era que seu filho Eduardo se tornasse rei depois dele. Mas, talvez por ele próprio ter sido o segundo filho, ele previa a possibilidade de Eduardo morrer. Em outras palavras, mesmo em seu leito de morte, Henrique ainda estava tentando se agarrar ao controle além do túmulo de qualquer maneira. Ainda mais extraordinário, dado que Henrique, como eu disse, estava morrendo naquele momento. Ele previu a possibilidade de que podia até haver uma outra esposa em seu futuro. Qualquer esposa legítima
com quem eu me casar daqui em diante. Quer dizer, aquilo era otimismo absoluto. Em face de todas as evidências, eu diria. Eu acho que tem uma coisa quase trágica sobre este rei, em seu leito de morte, que se esforçou por quase 40 anos para ter poder absoluto sobre o povo em seu país. E agora, em seu momento de morte, ele ainda estava tentando fazer isso. Ele ainda estava tentando manter o controle. E tinha alguma coisa comovente nisso tudo. Quase admirável. E acho que também um pouco repulsiva, para ser bem sincera. Henrique estava ficando tão doente que começou a perder a consciência. Quando Henrique estava em seu leito de morte, ele deve ter sentido que sua dinastia estava chegando ao fim. Henrique não estava em posição de passar sua coroa para nenhum outro monarca permanente. Seu filho, Eduardo, ainda era muito jovem. Quando Henrique percebeu que ia morrer, ele deve ter se perguntado se ia acabar no lado certo das coisas com Deus. Era ele o representante de Cristo na Terra, mas também seria julgado. E Henrique deve ter se perguntado se ele realmente fez tudo certo. Henrique estava agora presidindo um reino dividido, no qual a religião havia se tornado uma ofensa irreconciliável. A vida de Henrique como rei viu a criação de uma Inglaterra dividida. Era um gênio que ele não poderia colocar de volta na garrafa. Os cortesãos de Henrique finalmente reúnem coragem para avisá-lo da aproximação de sua morte. Havia muita tensão na corte. Quem teria a coragem de dizer ao rei que ele estava para encontrar seu criador? Eventualmente, a tarefa recaiu sobre Sir Anthony Denny, que em vida havia atendido às necessidades mais íntimas de Henrique como serviçal do banquinho. Agora, ele tinha um último serviço a realizar: dizer ao seu mestre que ele estava morrendo. Ele perguntou efetivamente a Henrique se ele queria fazer a sua última confissão. Devo chamar Thomas Cranmer, o arcebispo de Canterbury? E Henrique respondeu dizendo: primeiro eu vou dormir um pouco. E depois, dependendo, eu vou dormir um pouco. Pensar nesse assunto. Depois penso no assunto. Essas foram as últimas palavras que ele falou. Em 28 de janeiro de 1547, Henrique VIII morre. Henrique VIII ficou na nossa história como o rei mais famoso, provavelmente porque ele é o nosso rei que mais se casou. Ele foi um rei com uma personalidade maior do que a vida, mas é muito, muito claro que por trás daquela fachada pública havia alguém essencialmente vulnerável e inseguro. A história de Henrique VIII contém de tudo. É a transição de uma pessoa jovem e responsável para alguém marcado mais tarde pela paranoia. Henrique era obcecado por si mesmo. Desejava admiração. Ele nunca poderia estar errado. Não se pode ignorar Henrique. Ele colocou a Inglaterra no centro da política europeia. Mas também deu aos ingleses um senso de identidade nacional. A Inglaterra nunca mais voltaria a ser a mesma depois de Henrique. Ele rompeu com Roma. Ele centralizou o reino. Instituições como o parlamento e a igreja praticamente não mudaram por mais de 400 anos. Henrique era extremamente carismático. Ele sabia como ser um rei. Ele entendeu o mito da realeza inglesa. Se olhássemos para o reinado de Henrique VIII como um todo, teríamos que aceitar que foi um reinado que mudou o estado da Inglaterra para sempre.